Eu tenho aqui na tela um conto infantil conhecido como João e Maria. É um dos contos dos irmãos Grimm. Tem vários contos. E esse conto você deve ter já lido ou ouvido. Fala de dois irmãos chamados João e Maria. E eu não vou contar toda a história, mas resumidamente diz que eles tinham uma madrasta, e essa madrasta deu uma ordem para eles, eles não cumpriram, e a madrasta então mandou que eles saíssem de casa e fossem colher com as suas próprias mãos amoras. E essas duas crianças, quando eles estão indo, eles vão lançando, se eu não me engano, pão no chão e para saber como voltar. E eles, nesse momento de ir voltar para casa, eles encontram uma casa feita de chocolates, feita de doces, feita de guloseimas, pirulitos. Imagine você encontrar uma casa dessa. E diz a história que, como crianças, eles se encantam pelos doces e eles vão até aquela casa. Só que eles não sabem que dentro daquela casa existia uma bruxa. E o intuito da bruxa era atrair as crianças com as guloseimas. Por que eu estou citando essa história? Porque essa história nos fala um pouco sobre o nosso tema de hoje. Me ajuda aí. Sobre as tentações. Aquelas crianças, para elas, as tentações eram a guloseima. Ela era uma cilada. Era uma armadilha. Aquelas guloseimas ali era uma forma de pegar aquelas crianças e cozinhar aquelas crianças no caldeirão da bruxa. E nós também estamos nessa mesma realidade. A gente também todos os dias está enfrentando tentações. Talvez hoje a gente não nossa tentação, talvez até para alguns seja a guloseima, que é a gula, né? Mas talvez para outros sejam tantas outras áreas, tantas outras problemas. Um exemplo que eu posso dar aqui para vocês entenderem, o exemplo de Davi, né? Davi um dia estava lá no seu palácio e ele vê uma mulher tomando banho. E a fraqueza de Davi então naquele momento foi a sexualidade. Ele tinha que enfrentar aquela situação, mas ele não teve força para enfrentar. E as tentações a gente vem de três fontes: do mundo, da carne e do diabo. Eu vou repetir: as tentações vêm de três fontes: do mundo, da carne e do diabo. Por exemplo, no caso de Davi, o que seria o mundo? Seria uma mulher tomando banho, o externo. O externo é aquilo que está fora de nós e a gente olha, a gente vê. Então, para Davi, o mundo seria uma mulher tomando banho. O que seria a carne de Davi? Seria o desejo dele. A cobiça seria a carne. E o que seria o diabo? Seria o ouvido de Davi dizendo, o diabo dizendo: Davi, olha que mulher linda, aproveita, você é rei, você tem direito. Então, o mundo, a carne e o diabo são os três inimigos do cristão. Seja para enfrentar a gula, seja para enfrentar o orgulho, seja para enfrentar a avareza ou para enfrentar qualquer outra área da vida, como a sexualidade. Então, todos nós, dia após dia, enfrentamos tentações, convites do diabo para ser negados. E tem uma linda frase que eu sempre cito aqui na pregação, que diz assim: não é suficiente entregar ao Senhor Jesus uma vez, mas sim reconhecer continuamente Jesus, toda a vida, cada pensamento e cada ação. Ou seja, a vida cristã, ela não é uma vida de um culto. Eu fui lá no culto, aceitei Jesus, estou salvo, ponto final. Não, aquilo é um passo. Aquele levantar as mãos ali na pregação, no apelo, é um momento.
de tantos outros que virão depois. Então, o nosso tema hoje é sobre a tentação de Jesus. E essa tentação está registrada nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Mas eu preferi caminhar com vocês em Lucas. Vamos pegar o versículo 1. O versículo 1 fala que Jesus foi do batismo para a tentação. Diz assim: Jesus cheio do Espírito Santo. Vamos ler juntos o versículo 1 para despertar a nossa mente aí. Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, né? Interessante que fala assim: Jesus voltou do Jordão. O que foi o Jordão? Foi seu batismo. Ele saiu do batismo para a tentação. Ele, lembra que no batismo dele, uma voz do céu disse assim: este é o meu filho amado, que dá muita alegria, ou fala em outra linguagem, em ti me comprazo. Jesus é mais que filho, ele é filho amado. O pai disse assim: esse é o meu filho amado. Por que Jesus disse? Por que Deus disse isso para ele lá no batismo? Porque agora no deserto, na tentação, o diabo vai falar assim, ó: se tu és filho de Deus, faz isso. Olha o que o diabo põe em xeque: a filiação de Jesus. Se tu és filho de Deus, pula daqui. Olha isso, gente. Por isso que Jesus tinha ouvido anteriormente: esse é o meu filho amado. Ou seja, o combustível emocional dele, o tanque de combustível emocional de Jesus estava cheio. Ele sabia quem ele era. O pai tinha dito que ele era filho, e não só filho, mas filho amado. Então não importa o que o diabo vai dizer, se o diabo vai colocar em xeque a sua filiação, ele sabe que ele é filho e que ele é filho amado. E quando a gente fala sobre isso, a gente pode pensar na psicologia, né, das emoções, saber que como isso é importante o elogio. O elogio, né? Às vezes você não sabe que um elogio para o seu filho vai livrar ele de uma tentação amanhã. Dizer: filho, você não precisa provar para ninguém que você é homem. Você é filho amado, isso importa. Você não precisa usar um cigarro ou uma droga para mostrar para os seus amigos que você é o cara, porque você é filho amado aqui em casa. Está na Bíblia toda a base da psicologia. A importância do elogio, a importância de dizer o que as pessoas são para nós. E Deus assim disse para Jesus que ele era filho e filho amado. E assim ele vai ser tentado pelo diabo. Qual o propósito? Por que a Bíblia fala que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto? O texto fala isso, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então a pergunta que eu faço é: qual o propósito? Sabe, por que o Espírito Santo levou Jesus Cristo? E eu vou explicar para vocês o motivo nessa noite. Gente, Jesus, ele tinha uma natureza humana. E essa natureza humana tinha que passar pelas experiências humanas. Era necessário para Jesus passar pelas experiências humanas, porque senão a cruz seria de mentira. A cruz, a vida dele seria aqui uma passagem fácil, seria uma passagem simples, seria uma passagem sem dificuldades. Então Jesus, tudo que eu sinto, tudo que você sente, Jesus sentia, porque ele tinha que, ele não apenas tinha uma natureza humana, mas ele também teria que ter uma experiência humana nessa terra. O preço que ele tinha que pagar era um preço verdadeiro, real. Olha o texto de Hebreus 4,15, vamos ler lá? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele, Jesus, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus, irmãos, ele passou por todas as tentações aqui nessa terra. Ele passou por todas as dificuldades. Você acha que quando Pedro traiu ele,
não conheço. Alguém já falou assim para você? Você estava num ambiente e alguém, eu não conheço essa pessoa. Você fala, poxa, você não me conhece? Como você não me conhece? É uma dor de esquecimento, dor de exclusão. Jesus sentiu todas as dores físicas, emocionais, tudo ele sentiu. A experiência humana de Jesus foi real. A gente imagina assim, Jesus, já 33 anos, né? A gente não imagina o Deus de fralda. Gente, Jesus usou fralda. Jesus fazia cocô e xixi. Jesus foi o ser humano completo, humano. Toda a humanidade. Ele teve 1 ano, 2 anos, 3 anos, nasceu revestido na placenta da sua mãe. Cortaram o cordão umbilical. Gente, Jesus, lembra na cruz quando cravam uma lança no seu lado direito e jorra sangue e água, porque ele era um ser humano, gente. Então tudo que nós sentimos, ele sentiu. Todas as nossas tentações, ele passou também. Todos os nossos sofrimentos, ele também vivenciou. Só que sem pecado, está dizendo ali. Mas sem pecado. Ele não pecou. Diz lá o ladrão na cruz, né? Que mal, esse aí não fez nenhum mal, né? Judas fala, pequei traindo sangue inocente, Judas falou. Não tinha pecado, Jesus Cristo, mas era 100% humano. Todas as dores, aqueles pregos na cruz, nas suas mãos, foi sentida a mesma dor que eu e você sentiria. Quando o diabo oferece para ele pão, a mesma fome que você tem, ele teve. A mesma. Tudo igual. Hebreus 2,18, vamos ler? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ou seja, Jesus, ele está perto de nós, ele pode nos socorrer, porque ele já passou por tudo isso, ele já sofreu tudo isso, ele já foi tentado em tudo. Diz a Bíblia que as tentações de toda sorte são resumidas em 3 áreas na Bíblia, mas ele sofreu tentações de todos os jeitos, todos os modos, para socorrer a gente hoje. Ele pode socorrer a gente, ele sabe o que é padecer, homem de dores. Pastor, meu sofrimento, ninguém imagina, Jesus imagina o que você está sentindo. Ele sentiu tudo isso, ele sofreu tudo isso, e ele se compadece de você e de mim. Ele passou lá no deserto, irmãos, quantos dias? 40 dias. Diz a Bíblia no versículo 2, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Por que 40, gente? Porque 40 é um número importante na Bíblia, é um número que fecha uma fase. Por exemplo, 40 é um número que repete na Bíblia por várias vezes. O dilúvio durou 40 dias, Moisés jejuou 40 dias, Israel permaneceu no deserto 40 anos. Então 40 dias é um número importante na Bíblia, é o início e o fim de uma etapa. E assim Jesus então precisava ficar 40 dias no deserto, e lá Satanás o tentou lá no deserto. E o deserto, né? Jesus não estava no templo, Jesus não estava na sua casa, Jesus não estava no ar-condicionado, no ventilador, na cobertura, embaixo da árvore, não, ele estava no deserto. Né? O deserto é um lugar desconfortável, é um lugar onde tem de dia sol escaldante, à noite frio. O deserto é um lugar de solidão, serpentes, hienas. É um lugar onde animais sorrateiramente procuram suas vítimas, aranhas. Então Jesus está ali no deserto 40 dias, 40 noites, e a Bíblia diz no versículo 2, 40 dias ele esteve no deserto,
tentado pelo diabo. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Gente, o diabo não é um ser mitológico, não. O diabo não é um ser de livros de terror, não. O diabo é um ser real. O diabo é um ser real, é um anjo caído, é maligno. É aquela serpente que teve lá em Adão e Eva, é o diabo. Ele é real. Ele procura todos os dias atingir as pessoas, desde Jesus Cristo até hoje. O objetivo dele é destruir Jesus Cristo e a sua noiva, que é a igreja. O diabo, todo dia ele acorda e diz: quem eu vou pegar hoje? Quem que eu vou pegar? Esse é o objetivo da vida dele. É a sua obsessão. É ir contra os propósitos de Deus. E nós vamos entrar aqui agora então nas tentações de Jesus. A primeira tentação de Jesus está no versículo 3 e 4. Vamos ler juntos? Disse-lhe então o diabo, vamos ler? Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, né? Não só de pão viverá o homem. Gente, quantos dias Jesus Cristo estava sem comer? Alguém aqui já ficou 40 dias sem comer? 40 dias? Alguém que já ficou 21 dias sem comer? Alguém? Alguém já ficou aqui uma semana sem comer? Não? Alguém já ficou aqui 3 dias sem comer? 3 dias? 3, Tiagão? É fácil? 3 dias sem comer. Tiago falou que já ficou. Irmãos, teve um dia que eu fiquei 40 horas. Eu confesso que eu já estava desequilibrado. 40 horas. Eu emendei 24 e falei: não, vamos emendar mais um pouco. E fui até mais 12. Só isso eu fiquei sem comer. Você imagina o que é ficar 40 dias sem comer? Jesus estava com fome ou não? Sim ou não? Gente, 40 dias sem comer, gente. Eu já estudei relatos de pessoas que ficaram 40 dias de jejum. Eu acompanhei um rapaz pelo YouTube, que ele fez uma sessão de vídeos, porque eu tenho vontade de ficar 40 dias de jejum, mas eu preciso me preparar para isso e umas férias da igreja. Não tem como eu fazer jejum de 40 dias sem comer e trabalhando e vivendo normal. Eu precisava me planejar numas férias, alguma coisa, e entrar num alvo desse, porque você não tem forças físicas para nada. Então eu acompanhei esse rapaz, e ele relatando dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, todo dia ele fazia um vídeo durante 40 dias. Irmãos, nos últimos dias, 30 dias, ele não levantava nem da cama mais. A mãe dele: pelo amor de Deus, esse moleque vai morrer, para de fazer jejum. Mandava amigo falar para parar, pastor. Ele disse: não, vou fazer, vou completar. E é interessante que ele relata que ele só tomava água, só água. Só que um dia ele falou que ia tomar uma água diferente, assim, uma coisa diferente. E aí ele tinha uma água lá, não sei que água que é essa, se é essa água gaseificada com algum sabor. Aí ele tomou. Talvez você matava a vontade de tomar uma coisa diferente. Aí ele disse que passou tanto mal, porque o corpo dele não estava preparado. E aí ele fala no vídeo que até para você sair de um jejum de 40 dias, não é sair: terminei hoje, churrasco. Você vai parar no hospital. Quando você termina um jejum de 40 dias, ele fala que tem que voltar comendo primeiro laranja. Um dia só de laranja. Para depois você ir inserindo novamente outros alimentos. Se você comer num dia, seu corpo não está preparado para comer mais nada. Seu estômago já esqueceu que é digestão. Gente, é muito sério. Então quando a gente vê Jesus assim, 40 dias, a gente acha que foi mole. A gente acha que foi fácil.
Não foi, ele era humano como nós. E por isso quando eu falo assim, que eu gostaria de um dia jejuar 40 dias, é porque se Jesus pôde, a gente vai poder também fazer. Agora é claro, tem que ter uma preparação, tem que ter um acompanhamento médico, não é fácil. Tem registros de pessoas que morreram fazendo jejum prolongado, morreram. Porque você sabe que o jejum não é só uma causa espiritual. Tem pessoas que fazem jejum sem comer para reivindicar algum direito na sociedade. Pela causa tal, aí o cara ficou sem comer lá. E tem registro de pessoas que morreram. E eu fui ver no Guinness Book, livro dos records, o homem que ficou mais tempo sem comer, ele ficou 52 dias. Foi o recorde. 52 dias e 22 horas, ele perdeu 25 quilos em 52 dias, e já era magro, ele perdeu 25 quilos, ficou só o esqueleto. Então, gente, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque é um tema que a gente tem que aprofundar isso aqui, aprofundar o sofrimento de Cristo ali, sem comer. E aí o que vem o diabo? O diabo, ele vem com o quê? Com pedras, e ele fala assim: Jesus, transforma essa pedra em pão. Você pode. E Jesus podia. E Jesus responde com uma palavra tão linda, né? Ele fala: não só de pão viverá o homem. Ele continua no seu jejum. Talvez não fala quando foi, se foi com 20 dias, se foi com 10, se foi com 30, se foi com 39 dias de jejum, não fala, mas fala que o diabo ofereceu, dentro desses 40, o diabo tentou ele. Talvez foi no final, talvez sim, pior ainda, mais fome. Então, gente, Jesus disse, não, nem só de pão, né? Ou seja, o ser humano não precisa só de comida, precisa de Deus, precisa de oração, precisa de jejum. Essa foi a primeira resposta. É interessante, gente, falar que a batalha que Jesus enfrentou ali foi também uma batalha de Bíblia. Por quê? Porque você vai ver Jesus citando a Bíblia. Quando Jesus fala assim, nem só de pão verá o homem, Jesus está citando o livro de Deuteronômio 8:3. Eu vou ler para você, Deuteronômio 8:3. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Jesus está citando a Bíblia, e você sabe que logo depois o diabo vai citar o Salmo 91. O diabo cita a Bíblia, Jesus rebate com a Bíblia. O diabo cita a Bíblia, Jesus rebate na Bíblia. Uma batalha de Bíblia. E Jesus conhecia a Bíblia, que era o Antigo Testamento, que era a Bíblia que ele conhecia, que ele lia, Pentateuco, os profetas, os poéticos. Segunda tentação, vamos ler o verso 5 a 8. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Passando, irmãos, a tentação da fome, o diabo agora apela para o poder, para a ambição, para o dinheiro. Imagine a cena na sua mente, o diabo trazendo para você casas, mansões, iates, carros. Imagine aquela cidade lá, né, Dubai, carros de luxo, carro banhado a ouro, palácios, banquetes, tudo, glamour. E o diabo fala assim para ele, Jesus, né, se você se prostrar e você me adorar, tudo isso será seu. Só basta você se prostrar, só basta você se ajoelhar. Interessante que o diabo é tão mentiroso, né, que ele fala assim, dar-te-ei toda a autoridade e a glória do reino, porque ela me foi entregue, né? Mentira lascada isso aqui.
Quem disse que o diabo é dono de alguma coisa? Ele fala que é dono de tudo, né? Ele fala que é dono de tudo. E Jesus então, ele diz assim para o diabo: só o Senhor adorarás, e só a eles darás culto, né? Mais uma vez citando Deuteronômio, capítulo 6, né? Jesus, ele não queria riquezas, Jesus não queria dinheiro, não foi esse o propósito dele vir à terra. Ele veio para servir, ele veio para morrer numa cruz. Então, mais uma vez, ele diz: não, Satanás, não, diabo, não quero. Vamos para a terceira, o verso 9 ao verso 12. Então, o diabo levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito e que te guardem. Olha o Salmo 91, né? E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: dito está, não tentará o Senhor teu Deus. Gente, qual que é a questão aqui do terceiro milagre? É de Jesus, do terceira tentação, é de Jesus fazer um milagre. Aqui o apelo é dizendo: Jesus, pula dessa altura, e quando você estiver caindo, né, os teus anjos te pegam, aí todo mundo vai: oh, que coisa maravilhosa, né? É um apelo ao orgulho, é um apelo ao que ele pode fazer, a um grande milagre, né? Interessante ali, né? Eu acho interessante essa cena, que o diabo não empurra Jesus, né? Mas ele põe Jesus na beira do precipício, né? Diz que colocou-o sobre o pináculo, imagine a altura, ele põe lá Jesus, ele não empurra, e é assim com as pessoas, tá? O diabo, ele pode colocar até uma arma na sua mão, mas ele não vai apertar o gatilho você que aperta. Ele vai te dar toda a armação física, ele vai te dar toda a situação para você cometer até o suicídio, mas quem aperta o gatilho é você. Isso seja em todos os pecados que você imaginar, ele vai te proporcionar um momento, mas a decisão de fazer ou não fazer é você que tem. Mas ele facilita, ele prepara, ele te coloca naquele lugar, naquele momento, ele abre caminho, ele te oferece, e você decide se vai ou não vai. E assim Jesus, mais uma vez, responde também com a Bíblia. Deuteronômio 6:16, não tentará o Senhor teu Deus. Veja o diabo citando a Bíblia, né? Jesus respondendo com a Bíblia, o diabo citando a Bíblia, e Jesus respondendo com a Bíblia. É interessante, irmãos, o verso 13, olha o que diz o verso 13, passadas que foram as tentações de toda sorte, ou seja, tentações de todo tipo, apartou-se dele o diabo até o quê? Estão acordados, gente? Até o momento oportuno, ou seja, não acabou as tentações não. Daqui a pouco o diabo ia aprontar outra. Daqui a pouco o diabo já ia fazer mais uma. E eu posso lembrar aqui uma delas, que foi no Getsêmani, onde ali no Getsêmani Jesus tinha que tomar uma decisão: ou ia para a cruz, ou pedia que passasse o cálice do seu sofrimento. No filme do Mel Gibson, é claro que é uma ficção, mostra o diabo ali no Getsêmani, né, torcendo para Jesus sair da cruz, fugir da cruz. Mas Jesus fala: não seja a minha vontade, e sim a tua. Não seja a minha vontade, e sim a tua. Fala para Deus isso, né? Que era a cruz, que era morrer naquela cruz. Irmãos, não brinque achando que o diabo não existe, porque o diabo, ele existe e não está de brincadeira.
Todo dia o diabo vem para nos destruir, nos derrubar. Até a função dele de João 10 é roubar, matar e destruir. Diz 1 Pedro que o diabo anda como leão, buscando a quem devorar. Não brinque com coisas de Deus. Não ache que o diabo é um ser mítico, lendário, um ser inventado. Não, ele é real. E pode saber que essa semana ele vai tentar de novo nos derrubar. É assim, é diário. Não estou profetizando mal, não. Estou dizendo o que ele faz, quem ele é, e a sua função é essa. Irmãos, estejamos atentos, estejamos vigilantes. Você lembra o que Jesus Cristo falou em Getsemane? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Os discípulos estavam dormindo. Então, gente, é um alerta. Essa pregação aqui é um alerta para toda a igreja, para todos nós, de sempre estar vigiando, vigilantes, estar atentos às ciladas, aos enganos de Satanás. Quais as armas que Jesus usou para vencer Satanás no deserto, o diabo? A primeira delas foi o quê? Oração, né? A comunhão com Deus. Olha essa frase, irmãos: o que leva as pessoas à derrota não é a presença do diabo, mas a ausência de Deus. Vou repetir: o que leva as pessoas à derrota não é a presença do diabo, mas a ausência de Deus, porque o diabo ele vai estar todo dia buscando a quem possa devorar. E se você se afastar de Deus, porque Deus não se afasta de você, mas se você negligenciar, abrir brechas espirituais, achar que Deus não existe, você está se ficando vulnerável. Então, a oração é a forma de aproximar de Deus. Quando nós oramos, nós vencemos, prevalecemos. Qual é a segunda maneira? O jejum. Nós vamos agora participar da nossa campanha, no mês de maio, 21 dias de jejum e oração. Nós fazemos uma campanha no primeiro semestre e uma campanha no segundo semestre, porque nós acreditamos que o jejum é uma arma espiritual. Então você, nessa campanha, depois eu vou explicar melhor a campanha, mas pelo menos faça um jejum por semana, jejum de comida integral, só água, pelo menos um por semana durante 21 dias, vai dar 3. Não estou incentivando ninguém aqui a ficar 21 dias sem comer, mas pelo menos uma vez na semana a gente precisa jejuar. É bíblico. E qual que é a terceira forma da gente vencer? É a palavra de Deus. Jesus venceu dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Jesus triunfou, venceu com a espada do Espírito, a armadura espiritual, a espada do Espírito. Você conhece a Bíblia? Se o diabo te tentar hoje, você vai saber citar a Bíblia? Ou você vai pedir ajuda aos universitários? Você vai saber, se o diabo pegar a Bíblia e citar a Bíblia para você, que nem ele fez lá com Adão e Eva, torcer, você vai dizer: é isso mesmo, diabo, está escrito, está certo, porque eu não conheço nada. A batalha do deserto foi uma batalha de Bíblia, gente. A importância da gente conhecer a Bíblia, a importância da gente ler a Bíblia. Vamos pensar na nossa dedicação às armas da vitória. Penúltimo lugar, já indo para o final, jardim versus deserto. Interessante. Adão e Eva, eles estavam aonde? No jardim. Eles tinham melancia, tinha uva,
tinha comida, tinha rios que cortavam lá, Pison, um monte de rio, eles tinham comida, fartura, eles tinham tudo de bom, tinham animais lá, animais dóceis, mas eles caíram no jardim, caíram. Jesus no deserto, não tinha nada, sozinho, não tinha comida, não tinha árvore para dar sombra agradável, não tinha frutos nas árvores, somente tinha troncos e galhos retorcidos. Mas Jesus triunfou no deserto, triunfou porque estava lutando com as armas corretas. Irmãos, eu encerro essa mensagem. Tentação, como vencê-la? Primeira dica para nós. Vamos ler juntos a primeira dica? Buscar socorro em Jesus na hora das tentações, porque Ele é poderoso para nos socorrer. Ele passou por essas tentações, Ele sabe o que é sofrer, é homem de dores, então Ele foi tentado e Ele sabe o que nós estamos passando. Então o melhor lugar para buscar socorro, não é no pai nem na mãe, é em Jesus. O pai e a mãe é bênção, pastor também se for pedir conselho, mas primeiro é Jesus. Segunda dica para vencer as tentações, o que é? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. O diabo vai vir, pode esperar, mas a gente resiste. Deus, me dá força, Senhor, me ajuda, me dá paciência, me dá perseverança, me dá domínio próprio. A gente resiste. A terceira dica para a gente vencer, o que é? Jesus foi guiado, Jesus cheio do Espírito Santo foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto, ou seja, ele estava cheio do Espírito Santo. Como que a gente fica cheio do Espírito Santo? A Bíblia diz, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração com hinos e cânticos espirituais. Põe no seu carro músicas evangélicas, põe na sua casa louvores, se encha. Sai do vinho, sai do alcoolismo e encha-se de cânticos, de louvores, de Bíblia, de oração. Você está cheio do Espírito Santo. O diabo vai passar correndo daquele lugar. Tudo que for respeitável, tudo que for justo, tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, coração. Linguagem de hoje deve ser Filipenses 4:8. E a última dica, vamos ler? Compreender que não existe tentação além. Pastor, a tentação foi forte demais, pastor, não deu para aguentar. Ué, o que a Bíblia diz para nós que não existe tentação mais que nossa força? Faltou você ter mais perseverança. Eu deixo para vocês aqui o versículo de 1 Coríntios 10:13. Vamos lá? Vamos ler? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais supor. Quem sabe você precisa anotar na sua Bíblia esse versículo aí, 1 Coríntios 10:13, a referência, que ele já está aí, né? Só a referência, né? Ali é uma grande reflexão, né? Que nenhuma tentação, irmãos, ela é maior do que você pode suportar, e junto com a tentação, Deus vai te dar livramento, amém?